Essa é a parte 4. Aí diz assim, Zacarias 8, verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas. Contexto histórico. A saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Esse templo é o que foi profetizado em Daniel 9. E a partir do momento em que fosse dada a ordem, começaria a contar 70 semanas. Entende? Verso 10. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para os que entravam, nem paz para os que saíam. Por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei como o restante deste povo, não serei com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui em Zacarias tem os primeiros dias, que interessante isso, né? Para fazer um contraste com os últimos dias. Os últimos dias fala da verdadeira casa de Deus, que começou com o tempo de Cristo. Os primeiros dias era a sombra, a casa que está sendo edificada aqui. Aqui também no profeta Zacarias tem a expressão os primeiros profetas. Então, através da Bíblia você consegue, através de Zacarias e de alguns pontos, você consegue dividir a Bíblia de maneira correta. Os primeiros profetas e os últimos profetas. É a melhor maneira de dividir as escrituras. Não é profeta poético, profeta isso, profeta aquilo, profeta... Essa é a pior divisão que tem. E aí Deus fala, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Você está lendo coisa literal aqui, mas Deus está falando de coisas espirituais, até começar pela sementeira da paz. E há de acontecer, presta atenção no verso 3 agora, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que, assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Está falando para a casa de Israel edificar o templo, coisa que jamais aconteceu no passado. Não poderia, porque a casa de Israel haveria deixado de ser povo. Lo-ami, lo-huamá. Eles não poderiam edificar a casa de Deus aqui, nesse contexto. E a profecia não pode falhar. E aí, já expliquei o que eu tinha que explicar. Deus está falando para as duas casas de Israel se esforçarem as mãos. Eles que ouviram as palavras dos profetas, quando o fundamento da casa de Deus foi posto, é Cristo no futuro. Agora, eles que ouviram as palavras dos profetas, Paulo ensinando para a igreja, vamos nos esforçar e edificar a casa de Deus. Lá em Efésios 2 ele fala, nós estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito. E esse edifício ele está tirando daqui. Casa de Israel é casa de Judá, Paulo sabia quem era. Por isso que ele está falando com gentios lá no futuro. E ele não fala lá os de longe e os de perto? Zacarias capítulo 6, para resumir, é a profecia para animar o sumo sacerdote Josué e Yehoshua, o nome do Filho de Deus, chamado de sumo sacerdote. Para animar ele, falou as profecias, falou que ele é o renovo, etc. e tal. Aqui já conecta outras coisas com Cristo. E no verso 15 diz, aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor. E aí vem uma coisa aqui brilhante, que eu vou deixar encomendado para outros vídeos. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Não era Zacarias que estava preocupado com isso. Zacarias foi aceito pelo povo. Zacarias foi um dos últimos profetas e um dos únicos que o povo aceitou e não repreendeu ele em nada. Olha eu aqui, acabei de acordar, irmãos. Eu estou editando o vídeo. Então,
achei melhor fazer um comentário aqui no meu próprio vídeo. Talvez isso seja uma boa ideia, não sei o que vocês acham, vocês podem falar aí. Acabei de acordar, então não liga aqui pro visual não, né? Não fiz barba e tal, e meu rosto brilhando aqui sei que muitas pessoas vão falar que é frescura, mas é óleo de coco. Eu passo toda noite antes de dormir. E isso é um dos segredos de beleza, que as pessoas perguntam aí. O que você faz no rosto, Luiz? Não faço nada, tá cheio de mancha. Mancha por causa do celular, né? Mas isso aqui é óleo de coco, só pra vocês não se assustarem com a ideia. Tem coisas que eu errei, e às vezes eu posso consertar aqui na hora da edição mesmo. Já coloco isso daqui no vídeo, entendeu? Acho legal. Eu acho que vai ser legal. Não tem essa parte de Zacarias que diz: e vós sabereis que o Senhor me enviou a vós? Isso aparece umas 4 vezes no livro do profeta Zacarias e os contextos são incríveis. Agora, como eu disse no vídeo e não frisei, o profeta frisa isso e a preocupação dele em nenhum momento é mostrar, provar para o povo que ele realmente tinha sido enviado. Porque Deus abriu as portas, logo no capítulo 1, para o povo crer na profecia. Não dá para detalhar isso agora, mas Deus abriu as portas. E o povo sabia que Zacarias era um profeta enviado do Senhor. Você pode ler Jeremias, Isaías, Ezequiel, que sempre o povo está querendo matar os profetas. Está, de alguma maneira, perseguindo, contradizendo. Jeremias, então, foi até jogado num poço para calar a boca dele. Mas não é assim com Zacarias, não é assim com Ageu. Ageu não fala isso, mas Zacarias fala: e sabereis vós que o Senhor tem me enviado. Quando vocês vê que o Espírito de Cristo, tem em Zacarias 7, o Espírito de Cristo estava em Zacarias, então era Cristo que falava isso por Zacarias. Um dia isso vai cair na mente dos judeus e eles vão chorar muito por isso. Deus vai derramar espírito de súplicas nele, está lá no final de Zacarias. E eles vão chorar como quem chora por um filho unigênito. E isso já pode ser mostrado para eles através de profecias agora, nesse momento. Mas você tem que fazer um ajuntamento, sabe, de várias profecias para eles caírem em si. Eu pretendo trabalhar com isso. Então, eles vão ver. É notório que o profeta Zacarias não foi reprovado por ninguém. Todos receberam ele como profeta. Mas eles vão ver que muitas profecias que profetizou esse profeta não se cumpriu. E a Torá diz que quando um profeta fala e não se cumpre, ele é considerado um falso profeta. E Zacarias fala: assim diz o Senhor. Ageu também, você pode juntar isso com Ageu. Aí fica mais dramático ainda. Aí você vai ver que para Zacarias estar falando isso, o espírito que estava nele, que é o Espírito de Deus, e Deus tem como prever as coisas, estava prevendo que o povo não ia receber o Filho de Deus no futuro. Mas o Filho de Deus iria vir, iria fazer tudo o que tinha que ser feito, iria ser traído, morto. O povo não ia receber ele, não na maior parte. Mas um dia o povo ia saber que Deus havia enviado o seu Filho. E isso cabe nas palavras de Zacarias: e vós sabereis que o Senhor Deus me enviou. Quando você olha os contextos anterior e posterior a essa frase, que repete 4 vezes, aí fica muito mais brilhante. Por isso que eu queria fazer um vídeo à parte. Os que estão longe estão aqui, né? Tá vendo? Agora olha o capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei. Lembra, no capítulo 2 ele fala que vai vir. Justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso aparece lá no Evangelho de João. Logo em seguida, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Lembra que Paulo disse? E vindo, evangelizou paz aos que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque os que estavam perto também precisavam de paz. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Porque curvei Judá para mim como um arco, enchi de Efraim. Efraim é a flecha. Ele pegou Judá, curvou como um arco. Pegou Efraim, são gentios, e vai colocar por flecha. Ele é o arqueiro. E te porei, ó Sião. Agora é o Sião,
é Judá e Efraim junto. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Eles iam ter a palavra do Senhor. Essa espada que sai da boca do Senhor. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Aqui está o arrebatamento. Aí vai falar de Efraim e Judá, vai continuar falando de Efraim e Judá. E vai continuar falando coisas tremendas aqui. Agora nós pegamos as referências. Vamos juntar o quadro. Oséias 6. Lá tem Efraim e Judá, nos deu vida, nos ressuscitou. Oséias 6. Está em Efésios capítulo 2. Ele está falando que judeus e gentios alcançaram a ressurreição em Jesus ao terceiro dia. Logo depois, ele tem uma preocupação de falar: portanto, gentios, se lembrem que vocês eram acusados disso e disso, como eu já expliquei. Aí ele vai falar que Deus pegou ambos os povos que estavam separados, e quebrou a parede, o muro da separação de inimizade e juntou eles. Ambos os povos que estavam separados não foram os mesmos que alcançaram a ressurreição em Jesus Cristo? Os que alcançaram a ressurreição em Jesus Cristo, lá no livro de Oséias capítulo 6, são as duas casas de Israel, Efraim e Judá. O reino de Cristo, de Deus, que havia se separado. Entendeu? Aí ele fala: ele veio e evangelizou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Zacarias 8. Zacarias 6, Zacarias 8, Zacarias 9. Ele virá e evangelizará a paz às nações. Zacarias 8 está falando: se esforcem as mãos, ó casa de Judá e ó casa de Israel, vocês que ouviram da boca dos profetas. Quando os fundamentos, Jesus é a principal pedra, vê que Paulo destaca isso. Ele é a principal pedra. Só que ele também apresenta os seus apóstolos como fundamentos, lá no muro da cidade. Porque os apóstolos sustentam o testemunho de Cristo. E se nós sustentamos os testemunhos dos apóstolos, nós também somos os fundamentos. Mas no muro da cidade está escrito o nome dos 12, porque eles que começaram a obra. Nós sustentamos. Entendeu? E a porta da cidade, por onde entra, a entrada das pessoas, são as tribos, e não é por acaso. São as tribos, não pode ser os apóstolos, tem que ser as tribos. Porque nós vamos entrar pelas tribos, para fazer parte do povo de Deus. Aí já é um assunto um pouquinho mais evoluído. Para falar de dimensões, porque você imagina uma cidade literal, mas se você imaginar essa cidade literal, você vai tomar um susto quando você vê a conta dela. Ela vai passar esse céu, o outro céu, se for literal. Aí sim, teria alguém que quis edificar uma cidade até o céu. Nimrod tentou e não conseguiu. Jesus veio e conseguiu, né, se fosse literal. E aí Paulo fala, lá em Zacarias está falando de edifício. E Paulo pegou todos esses textos que vocês viram, que são as mesmas expressões, e colocou em Efésios. E aquilo é um mistério que ele está falando no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Ele vai falar: olha, esse mistério que eu escrevi para vocês de maneira resumida, vocês podem saber como que eu tive a compreensão desse mistério. Vocês podem, quando vocês lerem a minha carta, se é que vocês estão entendendo. Tudo isso ele fala em Efésios capítulo 3, eu já fiz vídeos explicando isso. Vocês podem entender, porque a gente pode ir nos profetas com as referências que ele está dando. Aliás, a leitura naquela época era bem mais curta, né? Porque tinha só as cartas dele, que ele estava ensinando às igrejas, e aí as pessoas tinham que buscar qual material? A lei, o salmo e os profetas. E poderia verificar como ele teve essa revelação. Não foi o Cristo ressurreto que deu a revelação direto para o apóstolo Paulo, e ele nem sabia como entender aquilo, e o Espírito Santo conectou aquilo, e ele estudou ali só para algumas conexões. Não, ele aprendeu direto de Cristo pelas Escrituras.